Olá, sou Carlos McCord, amigo de Jesus Cristo. Eu estou aqui no Instituto Jesus Cristo em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Eu espero que você esteja pronto para mais uma leitura do livro do Stanley Jones chamado O Caminho. Essas leituras diárias têm sido bênção para milhares, talvez milhões de pessoas durante muitos anos. Estamos em semana 45, segunda-feira. O título desse estudo é A Constituição de uma Igreja Cristã. Stanley Jones quer que a gente faça a leitura de Atos, capítulo 4, 32 a 37. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuem segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chifre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Aí começou as primeiras igrejas, ou a primeira igreja. Coisa lindíssima. Agora vamos deixar Stanley Jones focar nossa atenção de como é que uma igreja deveria nascer. Vimos ontem que o caminho cristão não se concretizou em Jerusalém. Por quê? Bom, Jerusalém nunca deixou de ser judia. Tudo lá era limitado por esse fato. Pedro era um produto de Jerusalém. E quando foi para os gentios, o fez com reservas. Comia com os gentios, mas se retirava quando alguém de Jerusalém estava observando. Paulo não era um produto de Jerusalém, mas de Antioquia. Então, quando foi para os gentios, foi sem inibições. Os gentios aceitaram-no como o apóstolo dos gentios. Pedro nunca se tornou um evangelista mundial. Estava preso a uma cultura particular e nunca se libertou dela. As raízes do cristianismo ocidental estão em Antioquia, não em Jerusalém, pois foi de Antioquia que Paulo saiu para propagar o evangelho na Europa e, consequente, em todo o Ocidente. Agora, encontramos três aspectos na constituição dessa igreja. Número 1. As pessoas que sofriam por sua fé a fundaram. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até Antioquia. Atos 11, 19. As marcas da cruz estavam sobre a fundação da igreja. A cruz estava nela, portanto, a marca da ressurreição estava nela e aparecia por meio dela. Se a nossa fé não custa algo, ela para nada contribui. Interessante. Se a nossa fé não custa algo, ela para nada contribui. Número 2. Uma mentalidade internacional serviu para a constituição da igreja. Os judeus pregavam o evangelho apenas aos judeus, mas os cipriotas e os cireneus, trazendo para o evangelho uma visão ampla, uma mentalidade internacional, pregavam-no também aos gregos. A mão do Senhor estava com eles, Atos 11, 21. Como está com os que pensam e amam em grande medida. Trazer uma consciência internacional para aquela situação foi importante, pois Deus nos guia dentro da estrutura do nosso pensamento e foi a partir desse pensamento que Paulo foi enviado para a Europa e para nós. Número 3. O terceiro elemento na constituição da igreja foi Barnabé.
o mais cristianizado do grupo de Jerusalém. Ele era o tipo de homem que podia se alegrar com o trabalho do outro. Vendo a graça de Deus, ficou alegre. Atos 11, 23. O teste e o sinal de um verdadeiro cristão é alegrar-se com o trabalho de outra pessoa. Deixa eu ler de novo. O teste e sinal de um verdadeiro cristão é alegrar-se com o trabalho de outra pessoa. Ele estava interessado no reino. Barnabé. Ele estava interessado no reino, não em sua parte nesse reino. Que lindo, não é? Oração. Ó Cristo, dá-me grandeza de coração e disposição para me alegrar com o que os outros fazem pelo reino, pois é o reino que importa. Retira do meu espírito toda mesquinez. Em teu nome. Amém. Afirmação do dia. Hoje não serei, como dizem alguns africanos, um homem de tempo curto. Serei grande em espírito e em visão. A Igreja de Cristo, ela nasce no sofrimento. Ela nasce na rejeição. Ela nasce no meio de um povo que sofreu muito, mas eles não abriram seus olhos para entender que o Evangelho é para todas as nações. Até hoje, a gente tem grupos que só vão focar naquilo que se vê perto deles. Mas sempre, sempre, Deus faz uma obra na vida de pessoas que vão ter que abandonar seus países e ir para outro lugar para expandir o reino. E essas pessoas, muitas vezes, não são pessoas famosas, não são pessoas que você vai ler na literatura o que eles fizeram. Mas elas pessoas são como Barnabé. O que importa para ele é que o reino possa crescer permanentemente. Eu acho isso muito importante para a igreja de hoje, porque a gente vê tantas igrejas focando em criar um nome em vez de expandir o reino. É um perigo tão grande a gente criar uma imagem enorme do que nós estamos fazendo, em vez de animar outras pessoas a fazer coisas grandes para Deus e não ter ciúmes ou não tentar controlar as coisas. Graças a Deus pelas pessoas que estão expandindo o reino de Deus. Que Deus abençoe você, que você faz parte desse grupo como Barnabé, que vai encorajar e vai admirar as outras pessoas e colocar suas mãos sobre elas, falando para eles, continua fazendo isso. Que Deus te abençoe.